bem? Sejam todos muito bem-vindos. Bom dia. Importante dizer, antes de mais nada, que as manifestações expressas por integrantes do quadro da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participem dos eventos transmitidos online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a opinião institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar desse evento de maneira espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para a transmissão que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Queria dizer ainda aos candidatos aos mestrados da IPAP que todas as dúvidas, questões que vocês tiverem podem ser encaminhadas pelo Q&A. Posteriormente, nós faremos uma compilação dessas perguntas e faremos depois aqui as respostas. Gostaria de passar agora a palavra a Raquel Freitas, representando a IPAP. Ela vai falar um pouquinho sobre a escola e sobre os processos de mestrado. Raquel. Olá a todos, muito bom dia nessa segunda-feira. Meu nome é Raquel Freitas, eu sou supervisora acadêmica dos 2 mestrados profissionais, do mestrado profissional em Administração Pública e do mestrado em Gestão Empresarial. Estamos aqui hoje com esse webinar, para aprendermos mais, entendermos mais como vai ser esse processo seletivo nesse momento tão extraordinário, tão diferente que estamos passando. Estamos passando de os encontros presenciais para as plataformas virtuais, então é extremamente importante que todos prestem bastante atenção hoje no webinar que está sendo apresentado pelo Wendel. Sejam todos os candidatos muito bem-vindos. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o programa, sobre o MAP, sobre o MEX, eu estarei aqui para responder todas as questões de vocês após a apresentação do Wendel. Wendel. Muito bem. Estou aqui abrindo a minha tela para nós compartilharmos com vocês. Vamos lá. Então, vocês se inscreveram para o processo seletivo online, mestrado profissional em Administração Pública, mestrado em Gestão Empresarial. E claro, não escolheram a FGV à toa, escolheram por conta de sua história, de sua excelência acadêmica. E nós tínhamos um processo presencial de bastante excelência e rigor, e que precisou ser, durante esse momento em que passamos, precisou ser adaptado para essas circunstâncias e passando a vigorar de maneira online. Por isso, tudo que nós vamos apresentar aqui é esse esforço de manter todo esse rigor e excelência também nesse ambiente online. A ideia é que a gente apresente nesse webinar todas as questões técnicas de acesso à plataforma e de navegação à plataforma. E vocês vão se sentir muito mais seguros a partir desse webinar e a partir do check-in, nós falaremos mais adiante. Uma coisa muito importante é que nós temos alguns pré-requisitos técnicos básicos para que a plataforma funcione de maneira adequada, de maneira fluida. Então, a primeira delas é a versão web, a versão de navegador que vocês vão utilizar. Nós podemos ter o Chrome 81 ou superior, o Edge 81 ou superior, o Firefox 76 ou superior, Internet Explorer 11 ou superior e o Safari versão 11, versão 12 ou superior. Mas é importante dizer que desses navegadores, o Chrome e o Firefox são aqueles em que a plataforma tem o melhor desempenho. Então, eu já sugiro que vocês utilizem o Chrome ou o Firefox para esse acesso à plataforma. Importante também que vocês sejam administradores da máquina. Vocês vão precisar, por exemplo, logo de início, instalar um plugin. Para essa instalação, vocês precisam ser administradores e ter essa senha de acesso. Então, esse é um sine qua non, quer dizer, é uma razão sem a qual vocês não conseguem participar desse processo. Conexão da internet precisa ser de 1 mega ou superior a isso. E atenção, se você tiver uma conexão de 1 mega que estiver partilhada com membros da família nesse momento,
provavelmente você vai ter dificuldades. Por que a gente pede esse mínimo de 1 mega? Para que a gente não tenha problemas com a conexão. Porque a plataforma pode se tornar um pouco instável ou ela pode travar se tiver uma internet de má qualidade, uma internet abaixo disso. Então, se você tem uma internet que está nesse limite de 1 mega, o ideal é que ela não esteja sendo partilhada com outros membros que talvez estejam utilizando a internet de uma outra maneira. Recomendamos também que vocês tenham pelo menos 500 megabytes de memória RAM para a execução da aplicação. E ainda, é importante que o computador de vocês tenha microfone e webcam. Muitos têm a webcam dentro do próprio laptop ou do próprio computador e outros têm numa webcam à parte. De todo modo, é necessário que vocês estejam com o webcam e o microfone abertos a todo momento da prova, porque nós fazemos a nossa monitoria a partir do que ouvimos e vemos durante toda a prova, como vocês vão entender nos próximos slides. Importantíssimo, essa prova não tem como ser realizada se você tiver no celular ou num tablet. Você precisa necessariamente estar num desktop ou num notebook. Nós temos alguns níveis de segurança que nós utilizamos para esse acesso do candidato à plataforma. Nós temos, primeiramente, uma verificação do e-mail, o e-mail que o candidato se inscreveu efetivamente no processo, uma verificação do documento de identidade, né? A gente, na plataforma, utiliza o CPF, é possível que tenha um candidato estrangeiro. Nesse caso, o candidato estrangeiro vai digitar o documento que ele cadastrou, né, o documento de estrangeiro que ele cadastrou, o passaporte, possivelmente, que ele cadastrou nesse momento de inscrição no mestrado. Temos ainda a identificação facial. A plataforma identifica foto do candidato, a selfie do candidato, e uma foto com um documento. O candidato precisa enquadrar o documento dele nessa fase exatamente, para que nós possamos fazer o reconhecimento. E esse reconhecimento ele é feito tanto pela monitoria da inteligência artificial da plataforma, quanto pela monitoria humana. Nós temos ainda como nível de segurança no ambiente sistêmico controlado. Nós temos uma tolerância à navegação, isto é, o candidato não pode abrir outras abas, outros aplicativos, enquanto está acessando o ambiente de prova. E nós temos um sistema de inteligência artificial que identifica isso. Temos ainda um sistema anti-plágio, que nos permite verificar o texto do aluno, se ele é original, se ele é produção própria ou não. Então, vejam que tudo aqui é desenhado de maneira a garantir a todos condições iguais, sistêmicas, para que possam realizar uma boa prova, uma prova justa, um processo em que entrem na FGV aqueles que merecem, que estudaram, que têm condições de permanecer e continuar no curso com êxito. O ambiente também monitora a face do candidato, portanto, é importante que ele esteja sempre com a face visível ao sistema, porque existe uma monitoria que é da inteligência artificial e uma monitoria que é de um fiscal humano que está por trás dessa plataforma. Como eu disse, esse nosso processo ele combina a inteligência artificial, que faz a leitura de certos comportamentos, que verifica se o candidato está, de fato, presente, né? Se o candidato não está conversando com alguém, se o candidato está, de fato, entrando na tela, unicamente na tela do ambiente de prova, e se não está usando o celular, coisas que são proibidas. Para além disso, nós temos uma verificação de um fiscal, uma pessoa, um humano, que faz também esse acompanhamento de cada um de vocês. O candidato não pode se ausentar durante a prova. A prova tem 2 blocos, né? Nós temos um bloco de 1h30, o primeiro bloco, e temos um outro bloco, o segundo bloco, de 1h30. Então, um tempo que a pessoa pode se organizar. Caso exista uma emergência ou uma condição especial, você deve necessariamente comunicar ao fiscal, e por meio do chat,
Na plataforma tem um chat em que você se comunica com o fiscal que está acompanhando você e sua prova, e ele vai verificar a condição e a necessidade e vai te dar uma resposta por ali mesmo, pelo chat. Uso de rascunho, ele só será permitido no segundo bloco de provas. A gente tem um primeiro bloco de redação, não há necessidade de um uso de rascunho, isso poderia até mesmo atrapalhar os candidatos nessa produção. E no segundo bloco, aí sim, será permitido o uso de rascunho num papel branco. Mas vejam, em algum momento, o fiscal pode, caso desconfie de alguma situação que seja fora de tudo que o edital sugere, né, como comportamento, caso o fiscal note algo que está fora do comportamento ideal do candidato, ele pode pedir que o candidato dê uma volta com a câmera, uma volta de 360 graus ao redor desse ambiente, para verificar se, de fato, a folha que ele está utilizando para rascunho é uma folha em branco, para utilizar se existem eletrônicos à mesa ou coisas do tipo. Sugerimos fortemente que vocês acessem a plataforma 30 minutos antes do início. Isso porque, assim como numa prova física, é importante que você chegue com antecedência, porque os portões se abrem a certo momento, e você chegando com antecedência, você não chega com a atenção de quem pode perder o horário. Então, pedimos que também nesse ambiente online, onde tem uma entrada, uma permissão, que verifica a foto do candidato e a foto do seu documento, nós pedimos que vocês cheguem com 30 minutos de antecedência para fazer esse acesso, para que vocês não percam esse horário, esse limite de horário de acesso. No segundo bloco, esse tempo de antecedência é de 15 minutos. Nós pedimos que cheguem no segundo bloco com 15 minutos de antecedência. E algo importante sobre a navegação do ambiente é que ele permite que você possa navegar de uma questão para outra. Muitas vezes o candidato prefere deixar uma questão que ele considera mais difícil para o final. Você pode fazer isso. Você pode navegar dentro de um mesmo bloco. Por exemplo, o segundo bloco, você pode navegar entre as questões de matemática e as questões de inglês, sem prejuízo. Só é importante que você verifique se, de fato, respondeu a todas as questões. E aqui nós temos a jornada do candidato, né? Vocês receberam no dia 26 um e-mail com as boas-vindas, falando sobre o processo, já informando o link para uma FAQ, quer dizer, as principais dúvidas que o candidato costuma ter, né, sobre o acesso, sobre a navegação da plataforma. E amanhã vocês receberão um link para o check-in. Amanhã vocês receberão um e-mail com novas orientações, um material de apoio, um material que ajuda no apoio à plataforma, o acesso à plataforma e a própria navegação, sobre as funcionalidades da plataforma. Tudo isso que a gente já está explicando aqui, nesse material ainda tem mais uma elucidação. Então, mais um suporte para que vocês se sintam bastante confortáveis no dia da prova. Nossa webinar está acontecendo hoje. Amanhã vocês recebem o link para o check-in e outras informações importantes falando sobre a própria importância desse check-in. O check-in acontecerá nos dias 2 e 3 de dezembro. E esse check-in é uma possibilidade de você navegar, conhecer o ambiente de provas, saber quais são as principais funcionalidades e saber como funciona o momento de acesso, o momento em que você faz a foto sua e a foto com o documento em mãos, e conhecendo todo esse trâmite, vocês chegam no dia da prova muito mais confortáveis e cientes do funcionamento. Então, é importantíssimo que todos participem desse check-in. Vocês chegam no dia da prova muito mais seguros quanto ao funcionamento da plataforma. Ainda no dia 3/12, nós encaminharemos uma série de questões que vocês precisam observar para a entrada na prova. Né? Questões de configuração, documento que você precisa ter em mãos, e tudo isso funciona como um lembrete para que você realmente chegue na prova
com todas as configurações de documentos, com tudo que há de necessário e que vocês se sintam bastante confortáveis. Os links de prova serão encaminhados no dia 4 e, por fim, no dia 6, nós teremos o nosso momento de avaliação. Estrutura de prova. Nós temos, então, 2 blocos. Um bloco em que vocês farão uma redação, com início às 9 horas. A prova começa às 9 horas e termina às 10h30. Mas, como eu disse a vocês, é importantíssimo que vocês acessem o sistema meia hora antes da prova. Portanto, de 8h30 até às 9, vocês têm um momento de acesso. A partir das 9, vocês não acessam essa prova. Esse portão se fecha. Então, de 9 às 10h30, vocês têm um momento para a realização da redação. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre o ambiente da redação, sobre limites de palavras, para que vocês se sintam também confortáveis quanto ao formato. No segundo bloco, como eu também já disse, esse momento anterior a essa entrada da prova, a prova em si, é de 15 minutos. Então, a prova começa às 11, de 11 a meio-dia e 30, 1h30 para a realização da prova. Nós pedimos que vocês comecem a acessar às 10h45, pela mesma razão, para que vocês não percam essa hora de entrada por qualquer problema técnico ou por qualquer descuido com relação ao horário. Sobre a redação, como eu já disse, o rascunho ele está restrito ao segundo bloco de provas, que tem matemática e ainda a prova de matemática, de raciocínio lógico, e ainda a prova de inglês. Nesse segundo bloco, é permitido o rascunho. Na prova de redação, não será permitido o rascunho. Você pode redigir o seu texto na própria plataforma, fazer alterações na própria plataforma. Seu texto deverá apresentar, no mínimo, 490 palavras, no máximo, 520 palavras. Vejam bem, existe um contador de palavras na tela em que vocês vão estar redigindo o texto. Esse contador ele não vai limitar o trabalho de vocês, ou seja, se vocês enviarem a redação de vocês com menos do que o mínimo ou mais do que o máximo, o sistema não irá bloquear. Nós pedimos que vocês tomem cuidado com relação a esses limites. Então, que observem esse contador de palavras e que observem esse mínimo de 490 palavras e o máximo de 520 palavras. Importante ainda dizer que vocês não precisam usar o tab e não precisam centralizar o título da redação. Para separar o título da redação do primeiro parágrafo e o primeiro parágrafo dos parágrafos seguintes, vocês só precisam clicar no Enter para deixar um espaço entre os parágrafos e entre o título e o primeiro parágrafo. Correto? Outras informações importantes. Importantíssimo que vocês tenham documentos oficiais e que esses documentos sejam originais e tenham foto no dia da prova, assim como a gente já informa no edital. O sistema, logo no início, além de e-mail e CPF, ele solicitará uma foto do rosto de vocês, uma selfie, e também uma foto do documento. Novamente, a gente vai ter uma foto, existe inclusive um enquadramento. O quanto mais próximo vocês conseguirem deixar o documento do enquadramento, melhor será o foco e mais tranquila será a identificação. Nesse momento, haverá uma autenticação, tanto do próprio sistema, da inteligência artificial, quanto do fiscal que está dando acesso a vocês nesse momento de prova. Importantíssimo que esse documento esteja em boas condições, para que vocês não precisem ficar postando novamente. Então, não é possível vocês terem cópias de documento, não é possível que seja um documento muito antigo e, portanto, que não esteja legível e que a foto não identifique, né, o candidato. É importante que seja um documento atual. E não há necessidade de um envio anterior. A cada momento de acesso, seja no check-in
ou nos blocos de prova, a cada momento vocês farão uma nova foto do rosto e uma foto do documento. Então, a cada bloco, a cada momento, vocês precisam ter o documento oficial em mãos. No dia da prova, no momento da prova, da realização, pode ser que vocês, claro, às vezes tenham sede ou fome, mas vocês podem ter alimento, água, num recipiente transparente. Vocês podem ter um pote transparente com algo que queiram comer durante a prova e um copo, uma garrafa transparente contendo o líquido que vocês quiserem consumir ao longo da prova. E, durante a prova, nenhum aparelho eletrônico deve estar ao lado de vocês. Se precisarem de alimento e água, vocês podem ter, novamente, em recipientes transparentes. Mais uma vez, é importante dizer, os candidatos não podem se ausentar por qualquer razão ao longo da prova. Nem podem ter uma pessoa próxima de si. Tentem sempre estar com a imagem no rosto de vocês completa, porque existe uma observação constante de vocês ao longo da prova, né, do rosto e a escuta. Então, mantenham sempre abertos o webcam e mantenham-se sempre no enquadramento, o mais próximo possível do meio da tela, para que nós possamos enxergá-los com clareza. Estejam sempre também ambientes à luz, para que vocês fiquem sempre visíveis para a monitoria da inteligência artificial ou para a monitoria humana. Caso vocês tenham alguma emergência de alguma ordem, vocês precisam dividir isso com o candidato. Mas, a princípio, não é possível se ausentar diante da câmera, não é possível se ausentar ao longo da realização da prova. Por isso, se programem um pouco antes do acesso, para que vocês não sejam prejudicados de maneira nenhuma. O candidato é responsável pelo local onde realizará a prova. Então, ele precisa levar em consideração todos os possíveis riscos, né? A gente tem aí o primeiro risco, que é um ambiente escuro ou barulhento. Eles podem prejudicar o candidato. Há também a possibilidade de uma queda de conexão ou mesmo de uma queda de energia. Portanto, tenham sempre um plano B. Vocês podem, caso percam a conexão com a internet, vocês podem rotear a internet no celular. Vocês precisam sempre de um plano B. É importante que vocês comecem a prova e tenham sempre o laptop carregado, o laptop ou o desktop carregado em 100%. Interessante que tenham também uma segunda máquina de stand-by. Caso tenham algum problema técnico, a gente pode precisar de um acesso de uma outra máquina. Mas tudo isso contando que problemas podem ocorrer, mas que existem sempre alternativas, né? Vocês precisam garantir essas alternativas. Então, nós orientamos que vocês tenham sempre um ambiente iluminado, para que o rosto de vocês fique sempre visível e sem interferências externas de barulho, né? Até porque elas não só prejudicam o trabalho de vocês, a concentração, como também prejudicam, porque nós podemos imaginar, nós na monitoria podemos imaginar que há outras pessoas no ambiente ou que há alguma situação que não deveria estar acontecendo com relação à presença de uma outra pessoa no ambiente. Não é possível você ter objetos sobre a mesa como aparelhos eletrônicos. Vocês não podem ter celulares, tablets, outros aparelhos durante o dia. Não é possível que vocês usem fones, bonés e nem mesmo máscaras, a menos que vocês tenham algo específico que justifique, por exemplo, o uso da máscara. Mas, a princípio, não é possível você utilizar nada que não permita a máquina identificar o seu rosto. Não só a máquina, mas também a fiscalização humana. Então, quanto mais vocês estiverem atentos a esses planos B, todos esses planos de substituição, e tiverem um ambiente propício para a realização da prova, menos riscos vocês vão correr de a prova ser interrompida porque há alguma identificação de uma tentativa de burlar o processo.
nós queremos garantir um processo mais idôneo, mais correto possível para todos. Então, esse plano B, como nós já falamos, no caso de uma queda de conexão, e aí você vai tentar reconectar, é preciso que vocês reiniciem o computador. E vejam, quando eu digo reiniciar, não é naquele canto esquerdo do computador, mas é no próprio botão de power. Nesse botão você consegue reiniciar de fato a prova. Vocês não vão fechar no X da prova em momento algum, e vocês não vão reiniciar na tela, vocês vão reiniciar no próprio botão, caso vocês tenham uma queda de conexão. Isso porque o sistema trava completamente e vocês precisam realmente reiniciar no DDoF, né, no botão de off da máquina. E caso esse plano não ofereça resultado, caso vocês tenham algum problema que esse dispositivo não funcione, essa ideia de reiniciar a máquina não dê certo, vocês precisam conectar-se conosco por meio do telefone. Os telefones que são indicados em e-mails ou no próprio checklist, como vocês vão receber adiante. Um telefone de contato do candidato com a FGV. Nele, haverá um atendimento específico e técnico que ajudará vocês nas dificuldades possíveis que venham a ocorrer. Na retomada da conexão, o candidato continuará a prova com recuperação do prazo, ou seja, o cronômetro ele para no momento em que você tem essa queda de conexão, desde que dentro do momento estabelecido. Você não pode adentrar a prova seguinte. Se você tiver quedas consecutivas, isso realmente pode prejudicar um pouco a questão do horário. Mas, a princípio, se você tem uma queda, por exemplo, de 7 minutos e retoma a prova, esses 7 minutos serão acrescidos à sua prova. A responsabilidade de garantia da conexão é do candidato. A FGV não pode se responsabilizar por problemas relacionados à queda de conexão ou à conexão de baixa qualidade. Por isso, estejam bem atentos aos quesitos técnicos, aos quesitos mínimos requeridos para essa prova. Eles estão em edital e eu acabei de lembrá-los aqui no nosso webinar. Vou verificar agora, eu sei que vocês, ao longo dessa apresentação, encaminharam perguntas. Eu vou verificar quais são as possíveis dúvidas. Eu estou recebendo elas por aqui. Um compilado. Mas, pelo que eu estou vendo, assim, muitas dessas perguntas elas já foram respondidas no nosso ambiente da FAQ. Vocês receberam no e-mail de boas-vindas um link que leva vocês às dúvidas frequentes. Essas dúvidas frequentes, todas de processos anteriores, mas são dúvidas recorrentes. Por isso, elas ajudam muito o candidato. Deixa eu verificar aqui se há alguma atualização. Se há alguma dúvida no chat. Há alguma dúvida que vocês tenham, que vocês gostariam de acrescentar? Estou vendo o chat aqui um pouco silencioso. Badini, existe alguma pergunta direcionada pelo candidato? Teve uma pergunta que você já respondeu com a própria apresentação, que era sobre queda de energia, e teve uma outra sobre a execução do plano B, que eu mesmo respondo aqui o Q&A. Excelente. Se quiser revisitar lá, está na aba de respondidas. Uma coisa importante, obrigado, Badini. Uma coisa importante também dizer é que nessa FAQ que nós encaminhamos já no primeiro e-mail para vocês, ela tem uma dica para vocês testarem a webcam e o microfone. Existe um link de teste bastante útil para que vocês se certifiquem de que está tudo bem com o equipamento de vocês, né? Então, é importante que tudo aquilo que nós sugerimos como configuração seja verificado anteriormente, para que vocês não tenham, de fato, dificuldades nesse acesso no momento da prova. Então, existe um link na FAQ
para teste do webcam e existe ainda um link na FAQ para o teste do próprio microfone, que é importante que os dois estejam abertos no momento de prova. Algum comentário, Raquel, mais com relação a cuidados acadêmicos ou com relação à escola? Olha, nenhum comentário, é só desejar a todos uma boa prova. Estarei no dia, né, atenta, estarei presente ali com todos vocês virtualmente. Mas qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem direcionar esses questionamentos para os e-mails das coordenações. Tentarei responder todos o mais rápido possível. E façam uma boa prova, venham preparados, e estamos esperando por vocês em 2021. Muito bem. Boa prova a todos. Não esqueçam de todos esses alertas que nós lançamos aqui. Cuidem para que a máquina de vocês esteja realmente dentro na conformidade dessas exigências para a realização de uma boa prova. E estou certo que vocês não terão dificuldade no dia que se tomarem todas essas precauções. E ainda assim, caso tenham alguma dificuldade técnica nesse acesso, por mais que tenham tomado todas as precauções, liguem para nós. Nós temos toda uma equipe preparada para ajudá-los com questões técnicas e estaremos aqui aguardando qualquer stand-by por qualquer ligação de vocês. Boa prova a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse processo da FGV. Um bom dia.